Com a chegada da nova RX 570, não, pera, Intel Arc B570, toda semelhança é mera coincidência. Um dos nomes que mais fez sucesso no mercado, RX 570, chega agora a Intel com a sua B570. Mas e aí, será que essa placa também será um sucesso? Será que também se tornará uma excelente opção custo-benefício para quem quer desempenho e preço? Temos aí uma grande concorrente para a RX 7600 e 4060, mas e aí, na prática, será que está valendo a pena? Essa placa aí promete trazer mais VRAM, menor preço e desempenho semelhante. Bora conferir as análises e desempenho dessa placa e se ela pode ser uma boa opção para você? Então, gostar do vídeo, não esquece, deixa aquele like, ficar com dúvida, comenta aqui embaixo. E bora pro vídeo. Então aqui já no site da própria Intel, né, as especificações da Arc B570, esse modelo aqui que tem duas variantes, a B570 e a B580. A B580 aqui sendo a versão um pouco mais robusta, né, vocês vão ver nos testes aqui uma diferença na performance delas, mas a B570 aparentemente é a opção mais atrativa, afinal é uma opção ali que vem para brigar com o preço lá da RTX 3060, mas parece que nos testes ela tem brigado até mesmo com a 7600 e a 4060, então é a opção mais promissora, né? Todas as especificações dela aqui, algumas questões de tecnologia, tá, desse modelo que eu achei bem interessantes, né? A questão dela vir aí com 10 GB de DDR6, largura de banda 160 bits, então é uma largura um pouco reduzida, né? No entanto, já é uma versão com 2 GB a mais, o que se mostrou bastante interessante para 1440p. A partir de encoders aqui, né, que em algumas placas são ausentes hoje, a partir das RTX 4000 e a 7600 já tem o encoder e decoder AV1. Essa placa também já conta com esse recurso nativo, né? Aqui, além, né, do Intel Xe e também os núcleos dedicados aqui para Ray Tracing, né? Então é uma plaquinha que se mostrou bastante promissora e o desempenho dela, né, principalmente em jogos que já utilizam nativamente Ray Tracing, tá? Temos aqui também as especificações dela segundo o Tech Power Up, né? Na escala deles aqui ficando superior a 3060 e brigando ali, né, basicamente com a 2070 Super, né? Ficando também bem próximo à anterior, a Arc 770, né, que era a versão topo de linha que a Intel tinha na geração anterior, mas a gente sabe que na prática aqui, né, ela vai conseguir, dependendo do cenário, ficar aqui com um desempenho até superior a essa escala, né? Aqui é apenas para a gente ter uma base de orientação aqui de start com qual a faixa de placas que ela concorreria hoje no mercado. Falando sobre ela, no momento nós ainda não temos o preço, mas na Terabyte já tem ela no line-up de vendas da loja, né? Ainda não temos preço, basicamente seria o modelo aqui da ASRock. A Intel, que preferiu, optou por não utilizar no momento aqui fabricantes mais conhecidos, ela está pretendendo aqui trazendo aos poucos as suas placas ao mercado e também garantindo disponibilidade. Então vamos ver como que essas placas aí devem chegar ao mercado futuramente, mas basicamente o modelo da ASRock, um modelo que aparece nos reviews aí também, e aparentemente aquela construção aqui padrão da ASRock, né, mas com um design bem interessante, placa aí, né, que promete, além de trazer todas as tecnologias aqui mais recentes da Intel, contando também com o diferencial de 2 GB de VRAM a mais, né, com relação às suas concorrentes atuais. Pegando como referência o vídeo do Hardware Unboxing, link na descrição do vídeo completo para você poder acompanhar, tá? Ele fez um comparativo aqui utilizando o melhor custo-benefício da linha M4, que é o Ryzen 5 600, e o topo de linha hoje dos Ryzen 9000, que seria o 9800X 3D, né? Ambos aqui com 32 GB de RAM, toda a configuração aqui que ele utilizou, né? Lembrando também o Windows 11 24H2 na sua versão mais recente, para fazer alguns testes aqui com a B570. Ele fez alguns testes aqui, né, por exemplo, no Marvel Rivals, né,
pegando aqui uma configuração dele em 1440p. Ele fez esse teste porque a proposta, né, dessa placa é entregar uma performance melhor aqui em 1440p, afinal ela também tem núcleos para Ray Tracing, então uma placa que conseguiria, com essa vantagem de ter um pouco mais de VRAM, garantir uma resolução um pouco maior. E ele fez esse comparativo, obviamente, né, pessoal, que essas placas ali 7600, 4060 e a própria B570 é uma placa que para você brigar ali para o Full HD, mas obviamente que é interessante a gente ver nesses cenários se essa vantagem desses 2 GB de VRAM a mais fazem diferença, né? Aqui o comparativo ele também rodou em resolução nativa e posterior utilizando o upscale, né, de cada uma delas, DLSS, FSR e o Intel Xe. Ele também fez o comparativo delas aqui com a B580, né, que é a versão aqui superior ao modelinho da 570. Elas têm uma pequena diferença, né? A 580 traz 2 GB a mais de VRAM, então são 12 GB, e a GPU é pouca diferença uma da outra, mas isso mostra que como a B570 tem bom custo-benefício, né? Você vê que hoje com o próprio Ryzen 5 e 600, né, você já consegue ter uma média aqui, né? O Marvel Rivals é um game recente, também aqui em 1440p, né? Para você em resolução nativa hoje, você vê que não tem uma grande diferença em você usar um 9800X 3D, né? Ele colocou um processador aqui com performance muito superior à necessidade da placa, mas para vocês verem que um 5600 já é suficiente para você ter uma boa experiência, tá? Ela ficando ali bem próxima, né? 5 FPS de máxima com relação a 4060. Esse aqui é um ponto que a gente precisa citar bastante, afinal a concorrente que seria esperado era a B580, mas a 570 tem feito um bom trabalho, está trazendo em vários cenários uma performance semelhante ou até superior a 4060, né? Então as mínimas aqui 2 FPS, quando a gente passa aqui para o DLSS, que é onde a 4060 sempre consegue entregar um bom resultado, o FPS máximo sobe para 91, mas a B570 ainda consegue 82 FPS, seguida da B580 ali com 89, né? Então são placas que estão entregando, né, mínimas também bem próximas, e como falei, não é o foco para 1440p, mas tem feito um bom trabalho. Outro game que ele testou aqui foi o Starfield, né? A gente percebe hoje que você utilizar em resolução nativa, você está perdendo muita performance, né? Comparando aqui que a gente tem um 9800X 3D contra o próprio 5600 e a performance foi basicamente a mesma, né? Então é inviável você ficar preso ali à resolução nativa. Quando a gente parte aqui para as tecnologias de upscale, né, a gente sabe que o DLSS ele é um diferencial da Nvidia, né, e aqui é onde se abre a maior diferença entre as placas, né, a própria 7600 não conseguindo alcançar a 4060, então sempre falo, vai depender muito do cenário, muito da tecnologia, mas a Intel Arc também tem trazido aí mais um cenário competitivo, né? Vai depender muito aí do que você está procurando de tecnologia para você, né? Obviamente que em alguns games isso fará uma grande diferença, mas aqui no próprio Starfield a gente vê uma diferença maior para 4060 ali, com relação aos FPS máximos e mínimos também. O testado foi o The Last of Us Parte 1, né? Outro game aqui a gente percebe, né, um equilíbrio muito grande dos 5600 com 9800X 3D com a B570, né? Na real, todas as placas ali entregaram o seu teto. Você percebe que o processador 5600 já é suficiente para essas placas, mas nas tecnologias de upscaling aqui é onde a performance máxima abre uma diferença maior, né? A própria 4060 ali chegando a 88 FPS, a B570 74, ainda assim é um FPS muito bom, considerando aí que a B570 vai chegar, obviamente, para competir ali com a 3060, mas em vários cenários ela tem se mostrado muito eficiente, né? E a B580 também se chegando aí com um preço mais interessante, né?
o que realmente vai pesar para essas placas é realmente o preço, né? A gente percebe que nas tecnologias, no desempenho, elas têm feito um bom trabalho, têm conseguido ali ficar próximas a 4060, alguns cenários superiores, né? Principalmente aqui, ele foi bem cético nos seus testes, né? Fez o teste com resolução nativa e usando o upscale, mas tem vários testes aí na internet, se vocês pesquisarem, já estão saindo utilizando o Ray Tracing. As placas da Intel têm entregado não só um bom resultado de imagem, mas também um bom FPS com essa tecnologia ligada, afinal é um pouco mais pesado, e também a diferença de VRAM, à medida que você aumenta a resolução, aí a diferença de VRAM acaba pesando em alguns cenários, tá? Então são placas aqui que se mostraram bem interessantes na prática, tanto a 580 como a 570, mas o que vai determinar mesmo se as placas terão aceitação do público será o preço, né? Principalmente considerando aqui o Brasil. Aí ele fez depois uma média, né, em todos os games testados, como eu falei, você quer ver o vídeo completo dele, link aqui na descrição. Ele colocou, né, a média aqui dos 13 games testados 1440p, tanto nativo com as tecnologias de upscale, né? Nós tivemos aqui a B570 com mínimas aqui de 51, né? E 62 com upscale e máximas de 67 nativo e 85 com upscale, né? Considerando que a 4060 ali ficou em 76,98, obviamente teve uma supremacia, mas ela não ficou muito longe ali da própria 7600, né, que hoje é a placa mais custo-benefício e que já desempenha ali muito próximo a 4060 em vários cenários. Então, se as Intel Arc conseguirem chegar ali até mais em conta que a própria 7600 ou ali brigando no preço, vai ser mais uma opção aí para quem quer economizar e quer uma placa para bom desempenho Full HD. Lembrando que esses testes aqui foram feitos em 1440p, então um cenário um pouco mais acima, aproveitando também a vantagem dela ter um pouquinho mais de VRAM, mas ela não fez feio, fez um desempenho bem honesto. A própria B580 aqui, se te encontrar com um bom preço, tá fazendo um trabalho excelente, né? Chegando ali encostado na 7600, pouca diferença da 4060, lembrando que os dois cenários aqui são para você que tem um 5600, um 5700X, 5700X 3D, ou até mesmo já um 7800X 3D ou um 9800X 3D, para você que já partiu para o AM5 aqui, você tem dois cenários bem extremos, um processador aqui de entrada, mas muito bom na linha M4, e o topo de linha, você vê que não existe uma discrepância tão grande de FPS em termos de processador. Aqui realmente o teto limitante aqui na maioria dos cenários foi a placa, né? Exceto aqui pegando a média, né, onde você tem alguns jogos que pesam um pouco mais para processador, que aqui a diferença foi ali em torno de 6 FPS mais ou menos, o que é muito pouco considerando a discrepância de processador, né? Você tem um processador de entrada M4 versus o topo de linha do mercado, ainda considerando ser um processador X3D. Então, realmente aqui ambos conseguem levar basicamente o limite dessas placas, que já é o suficiente para a gente ter uma ideia aqui do que cada uma desempenha. E aí também ele fez uma análise aqui com relação ao custo por frame, que é muito interessante, né? Não basta a gente pegar a performance bruta e colocar lado a lado, falando que ela entrega mais ou menos FPS, mas o quanto você gasta mais para você ter essa diferença da 4060. A 4060 hoje é uma placa de $300, né? Custando ali $4 mais ou menos, $4,2 para a sua média de 71 frames, né, com os 5600. E você também considerando aqui com o 9800X 3D, né, que é a mesma média de preço, então para ela entregar essa média de FPS foi a mesma coisa. Você perceba que a B580 conseguiu entregar médias melhores aqui, né, considerando o 9800X 3D. Então, pelo fato aqui dela ter algumas tecnologias relacionadas aqui a upscale, né, e também ao Ray Tracing, ela é uma placa que conseguiu desempenhar um pouco mais. Obviamente que os testes em 1440p, então a vantagem de VRAM dela de ser 12 contra 8 GB da 4060, ela conseguiu aqui abrir uma pequena margem de média, né? Mas tendo um custo por frame ali de $3,12 e ficando no maior custo-benefício $3,14, né?
a B570, mas perceba que se você tem aqui uma margem para poder investir um pouquinho a mais, vale mais a pena você ir na 580 custando $250, como eu falei, vai depender do preço aqui no Brasil, né? E também considerando aqui um Ryzen 5, né, a B570 ficando com o custo-benefício, mas se você já está partindo para o AM5, o custo por frame ficou mais interessante na B580, então é um ponto muito importante para você que já vai investir um pouco a mais, já que é uma longevidade maior, dá uma analisada no preço da B580, ver como vai estar o preço aqui no Brasil, dependendo aqui, para segundo os testes aqui do Hardware Unbox, considerando que você já quer um 1440p, e também, né, analisando a configuração escolhida, a B580 que para o AM5 acabou tendo uma vantagem com relação ao custo por frame, mas vai depender muito aqui do quanto a gente vai encontrar de preços aqui no Brasil, né? Mas é uma conta interessante para a gente ver, né? Que vê que na prática a 4060 desempenhou um pouco mais, mas você tem um custo por frame maior aqui com relação às Intel Arc. Precisamos agora um teste com gameplay na tela, tá? Link na descrição, canal Testing Games. Ele fez aqui um comparativo, né, da 4060 com a B570 em alguns jogos, utilizando aqui as duas placas, configuração, tá utilizando o 7800X3D, então um dos processadores mais robustos hoje, 32 GB de memória também aqui. Percebam um dos pontos mais interessantes aqui com relação ao comparativo das duas placas é o consumo, tá? Perceba que a ARC está consumindo menos de 80 watts, então mesmo que ela tenha entregue aqui com 13 FPS ali de diferença, ela está consumindo aqui em torno de 20 watts a menos, tá? Aqui colocou para vocês a média na tela. Agora Alan Wake 2, configurações aqui também, né, para vocês conferirem. B570 39 FPS contra a 4060 44 FPS, então não é uma diferença muito grande, né? Vamos ver como será praticado o preço dela. No momento ainda não temos essa informação como vai sair aqui no Brasil, mas é importante a gente ficar de olho nesses pontos aí também. O consumo aqui, né, 83 watts contra 117 da 4060, que já era até então a placa com melhor performance e menor consumo do mercado, e a 570 aparece com uma excelente eficiência, né? Não está ficando tão longe assim os frames e está consumindo menos, né? Médias aqui de 44 contra 39. Agora Cyberpunk, lembrando que os testes aqui são todos em games não competitivos, então o foco aqui vai ser na GPU. 570 67 FPS e a 4060 64, que ela conseguiu ficar um pouquinho acima, também com um consumo melhor. Lembrando, né, como eu falei para vocês, vários cenários onde a VRAM acaba sendo um limitante, né, chegando ali muito próximo ao limite. Perceba que aqui ela está consumindo 7.4 GB e aqui 6.2. 4060 já é uma placa de 8 GB, aqui é uma placa de 10 GB, então isso aqui acaba fazendo uma diferença em alguns cenários, tá? Principalmente resoluções e texturas mais altas. Lembrando também que essa é uma placa que desempenha bem Ray Tracing. Então, se você quer utilizar aqui esses recursos, né, deixou o Intel Xe em modo qualidade, né, todas as outras configurações aqui lá na tampa. E aqui, né, a 4060 com o DLSS ligado se saiu melhor, 55 contra 49. Então são dois cenários onde o DLSS ainda é superior, mas a gente mostra que se você encontrar no preço certo, a B570 não vai te deixar na mão, ele entrega um desempenho muito honesto. Como eu falei, a Intel está fazendo um bom trabalho, está trazendo aí competitividade ao mercado, principalmente para você que quer mais opção, que é opção de preço. Então tem feito um bom trabalho. Vamos ver como que vai ser praticado no Brasil. A gente sabe que a própria
A570, a gente teve várias promoções ali, essa placa chegando a sair menos de R$ 1.400 no Brasil, acho que em torno de 1.200 eu vi alguma promoção ou outra aí que saiu. Então é uma placa que, se acertar no preço, tiver estoque, vai ser uma opção viável para você que quer desempenho e quer economia, né? 33 frames contra 42. Aqui outro game extremamente pesado, né? A gente percebe aqui que a VRAM está sendo um ponto que ela está conseguindo entregar mais, ela tem mais VRAM, o consumo extremamente baixo, 74 watts, isso é um ponto aqui interessantíssimo para a gente avaliar, afinal uma placa que não fica tão longe dos frames, mas consome bem menos, então é um ponto interessante, principalmente para quem está focando ali já em montar uma configuração com Ryzen 5, né? Ou um Ryzen AM4, que vai buscar economizar um pouco mais, e o diferencial aí da placa pode te ajudar também aí a ter um custo melhor nos games, tá? Outro game aí é Ghost of Tsushima, game recente, também configurações no máximo, 73 frames para 4060, 70 frames para B570. Então mais um cenário aqui onde elas ficam muito próximas. É claro que, como falei já várias vezes, o cenário vai fazer uma grande diferença para você. Então entendo que tipo de game você busca, que proposta você busca, mas se mostrou bastante completa, né? Uma placa que, para quem vai fazer vídeos, quem vai fazer lives, já tem o Dragon também. É uma placa que, assim como as concorrentes, também é 4.0 X8, então também tem isso em mente, né? Claro que hoje ainda não chega a afetar na performance na maioria dos cenários, mas tendo isso em mente aí também é mais um ponto para vocês levarem em consideração, beleza? Considerações finais, pessoal. Então, B570 se mostra uma placa extremamente promissora. Não vale esquecer também da B580, claro, que vai depender aí o preço de ambas. Mas e aí, ficou animado com as Intel Arc? Parece que a Intel resolveu aí se tornar competitiva e tem focado no setor onde está bastante esquecido. Hoje a gente sabe que a 4060 tem uma supremacia, afinal as tecnologias da Nvidia fazem diferença em vários cenários, principalmente para você que quer fazer lives, para você que vai fazer edição, e até mesmo com relação aos softwares, tem várias pessoas, embora eu discorde nesse ponto, mas tem várias pessoas que reclamam dos drives da AMD, e isso acaba trazendo maior público para a Nvidia, e o fato disso ter pouca concorrência torna com que o preço da 4060 fique lá nas alturas, a procura é muito maior, mas com a chegada das Intel Arc pode ser um norte para você que está querendo aqui economia. Então é uma placa bastante completa, percebemos que entrega um pouco mais de VRAM, performance não é tão distante da 4060, quando a gente utiliza as tecnologias aqui, consegue fazer um bom trabalho. Uma placa também que traz encoder AV1, já traz tecnologias bastante recentes, e claro, o que vai determinar se ela vai ser uma boa opção para você vai ser o preço. Então comenta aqui embaixo se você está de olho nas Intel Arc, se você acha que chegando no preço vai ser uma opção aí para você colocar no teu PCzão em 2025, beleza? Então, gostou do vídeo? Não esquece, deixa aquele like, ficou com dúvida, comenta aqui embaixo. Nos vemos até a próxima. Um abraço a todos e até mais. Valeu!